Vamos colocar no ar aí o provável time do Corinthians. E o Vessa vai me dizer se é isso mesmo que estamos vendo. Olho na tela. Me parece ser que o Corinthians é menos misterioso, vai. É isso aí, não tem muito o que mudar, me parece. É isso mesmo, o Vessa? Hugo Souza vai falando sim. Sim. Mateuzinho. Isso aí. André Ramalho. Sim. Gustavo Henrique. Sim. Bidu. Sim. Ranielli. Isso aí. Agora, vamos lá. Breno Bidon ou Carrilho? Essa é a única dúvida para a partida de hoje, eu já explico o motivo. Martínez. Martínez, sim. Garro. Sim. E aí, obviamente, Memphis e Yuri. É o famoso trio Gin, que a torcida tá brincando, Gin com Y. Que é o Garro, Yuri e Memphis. É o trio Gin. Gostei. Vamos lá. Essa zaga toda preservada no Rio de Janeiro, os dois zagueiros nem entraram no jogo, os dois laterais entraram no segundo tempo. O Martínez estava suspenso no Rio, o Garro também suspenso no Rio. O Ranielli, lembrei ontem aqui aquela história, ele não tinha jogado com o Cruzeiro e aí você não podia deixar o cara parado 2 jogos inteiros. Ou seja, ele ia jogar do São Paulo ao Palmeiras, dava, 12, 13 dias, era muita coisa, ele jogou no Rio. Por que tem essa dúvida, Breno Bidon? O Carrilho joga no Rio. Na teoria, você preserva o Bidon para o derby. O problema é que o Bidon não está bem. E é um jogo muito, muito grande. E jogo grande é para jogador grande. E nós estamos falando do Carrilho, titular da seleção peruana nos últimos 10 anos e tudo mais, um cara internacional. Então, diante do Breno Bidon, apesar de estar preservado, a gente está colocando a possibilidade dele começar com o Carrilho, que jogou no Rio de Janeiro os 90, por conta do Bidon não estar tão bem e porque é um jogo grande para jogador grande como o Carrilho. Então, estamos colocando essa possibilidade de um dos dois. E o trio da frente está de volta, depois de 4 meses. A última vez foi exatamente o jogo que o Arnaldo lembrou, que o Hugo Souza pegou o pênalti. A final do Paulista. Desde então, o trio não entrou mais em campo, o trio Gin. Primeiro por conta do Garro, assim que acaba a final, no outro dia ele anuncia: estou tirando meu time de campo, vou cuidar do meu joelho, não aguento mais tomar injeção para tirar dor. Eu tomei muita injeção esse período todo, chega, vou me tratar. E ele sai para tratar, vai para a Espanha, volta. Quando ele está para voltar, o Yuri fratura as costas. 3 dias antes dos 3 se reencontrarem, que seria lá no Huracan, na Argentina, na Arena MRV, antes da viagem para a Argentina, é a vez do Yuri fraturar as costas, então o trio de novo não se reencontra. O Yuri precisa de todo esse tempo para se reencontrar. Seria no Rio, como reservas, mas seria no Rio, só que o Garro estava suspenso. Aí sim, agora, hoje, enfim, os 3 estão de volta e a ver como vai ter o comportamento dos 3, mas realmente dá muita esperança para o torcedor saber que esses 3 estão de volta, os números deles são muito bons e é outra coisa. O elenco do Corinthians tem um desnível técnico muito, muito grande, ao contrário do elenco do Palmeiras, e os reservas com Thales Magno, Romero, Hector, Guinegão, é outra coisa em relação a esses 3. Por isso que dá tanta esperança para o torcedor a volta deles. Bom, e a primeira vez que o Dorival terá esse trio aí em mãos, né? Porque nesses 4 meses ainda era o Ramon vai embora, entra o Dorival e o Dorival pela primeira vez vai poder escalá-los. Exatamente. Olho na tela aí com os números, com esse trio de ataque do Corinthians. Temos. Olha os jogos do Corinthians com Garro, Memphis e Yuri. 2-2 contra o Internacional no Brasileiro, 5-2 no Atlético Paranaense em 2024 também no Brasileiro, 2-2 contra o Racing na Sul-Americana, 2-0 contra o Palmeiras no Brasileirão 2024, naquele momento que o Corinthians ainda estava ameaçado, né? Estava com uma situação... Isso. Foi Esses jogos do Corinthians em casa, tá? Como o jogo hoje é em casa, são jogos em casa, por isso está sempre o Corinthians começando ali. Eles jogaram juntos em outros jogos fora, mas a gente fez um recorte bacana aí, como é o comportamento do Corinthians com os 3 em Itaquera. Corinthians e Cruzeiro, está escrito Brasileirão 25, mas é o Brasileirão de 24, 2-1. Corinthians 3, Bahia 0. Corinthians 2, Santos 1. Corinthians 3, Universidade Central da Venezuela 2. Corinthians 2, Santos 1. Corinthians 2, Barcelona do Equador 0. E Corinthians 0, Palmeiras 0. A final
do Paulista esse último jogo aí, certo? 8 vitórias, 3 empates. Os 3, então, juntos estão invictos na Neoquímica Arena, porque aí você junta um trio como esse, o ambiente do estádio, o seu gramado, o seu torcedor, claramente é um Corinthians, a gente vê aí pelos números, não são adversários tão simples, né? O Bahia, por exemplo, fez um bom campeonato brasileiro, o Cruzeiro tudo bem que teve uma queda, o Racing acabou sendo campeão da Copa Sul-Americana, o Atlético até caiu também. O Inter fez um bom brasileiro. Aliás, esse 2-2 do Corinthians toma um empate ali nos acréscimos. Era aquele Inter que emendou 15 jogos sem perder, também era o Inter mais forte. O 2-1 no Santos, as duas vezes, né, pelo Campeonato Paulista, fase de grupos e a semifinal, quando o Corinthians elimina o Santos também, já com os dois. Os 2 jogos da Libertadores, o primeiro deu certo, classificou. O segundo, apesar do 2-0, faltou um gol, não deu para passar. E a final do Paulista, quando a última vez eles se encontraram em casa, foi o 0-0, que o Corinthians, inclusive, no finalzinho, o Memphis dá o gol pro Yuri bate, o Everton defende, poderia ter sido mais uma vitória, mas 8 vitórias e 3 empates me parece realmente um retrospecto muito bom dos 3 dentro de casa. Como o jogo hoje é em Itaquera, a gente fez essa tela para o torcedor entender e o nosso telespectador como é o impacto desses 3 lá dentro. E detalhe, nenhum gol por contagem mínima, né? Todas as vitórias. Eu não tinha percebido isso. Todas as vitórias com pelo menos 2 gols. Isso. Bom, Massa, o Corinthians com o trio é um Corinthians bem melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Ofensivamente nem se discute, né? A qualidade dos 3 ali é muito grande. O Yuri para finalizar, o Memphis para fazer o trabalho nas costas dos volantes e o Garro para meter a bola. São 3 jogadores diferentes. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians tem qualidade aí, a meu ver até mais que o Palmeiras nesse triângulo aí. São jogadores diferentes que entregam algumas coisas e deixam outras de lado. E aí que entra um pouco como que esse trio pode deixar o sistema defensivo do Corinthians com um pouco mais de espaço. Agora, ofensivamente, não tenho o que dizer. O Willian Alberto é um cavalo, joga demais, o Memphis tem muita habilidade, tem a bola parada e o Garro põe a bola onde quer. O trio é melhor. Se você for comparar com Maurício, Vitor Roque e Facundo, por exemplo, o trio do Corinthians é melhor. Tá vendo? O trio do Corinthians é melhor? Você acha também? Tecnicamente, sim. Eu acho o trio do Corinthians um dos melhores do Brasil. Está entre os melhores trios do Brasil, trios ofensivos. Na verdade, nessa série e também no Campinho, a volta do trio depois da final, em relação à final do Paulista, se for o time ali do Campinho, além do trio, tem 2 novidades. Saiu o Félix Torres, que estava na zaga titular, aliás, fez um jogo péssimo, cometeu o pênalti. E foi expulso. E foi expulso. Ele fez o combo. Foi um dos personagens da final. Eu chamei de combo da desgraça. Sai ele da zaga e sai o Angeleri, lateral esquerdo, entra o Bidu. O resto é o mesmo time, igualzinho. O Palmeiras, não. O Palmeiras, na verdade, ele está mudando de pele, mas o Palmeiras muda muito a cada jogo. O Corinthians tem um time basicamente com essas virtudes e com os defeitos que a gente já conhece. Né? Não tem muita... Mudou o técnico, mas não mudou... Ele até insinuou mudar algumas coisas no sistema. Deu 10 passos atrás e ficou com aquilo que estava dando certo lá, agora ainda mais com a volta do trio. Então, eu acho que o Palmeiras sabe muito bem quais as virtudes e os defeitos dessa formação do Corinthians. A questão é como o Palmeiras vai atuar. Como o Palmeiras vai... encarar taticamente também o jogo como visitante, na forma da disputa. E a gente estava discutindo algumas possibilidades. Quando a gente for discutir o Palmeiras, dá para a gente relembrar como o Palmeiras enfrentou o Corinthians taticamente nessas 2 oportunidades, nas finais do Paulista e nesse jogo do Brasileiro, foram formas diferentes de atuar. O Corinthians a gente já sabe como funciona.